Parte 3, a nova aliança. Capítulo 11, sombra e realidade. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Hebreus 8:13. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que você acabou de ler não é apenas um trecho da Bíblia. Você está sendo levado aos céus ao momento em que Cristo está prestes a entrar neste mundo. Seus ouvidos estão testemunhando uma conversa entre a semente de Deus e o Pai. O que o Verbo está dizendo é que o sangue dos animais e as ofertas das alianças que vimos até agora já não mais agradavam a Deus. Desde o princípio do livro das alianças, a Bíblia, já estava escrito sobre este momento. Havia chegado a hora de se estabelecer uma nova e perfeita aliança com os homens. Para estabelecer esse novo pacto, o mediador precisava de um corpo humano. O sacerdote, que era o próprio Cristo, não iria mais se utilizar do sangue dos animais para a propiciação dos pecados. Para redimir o homem plenamente, ele teria que se tornar um homem e derramar o seu sangue. Lembre-se de que foi um homem no Jardim do Éden que quebrou a aliança com Deus. Aquele a quem Deus havia entregado o domínio da terra se colocou debaixo da servidão ao pecado e ao diabo, por seu ato de desobediência, entregando assim toda a humanidade e a própria terra à escravidão. Somente um verdadeiro ser humano poderia pagar essa dívida legalmente. É por isso que o Messias não poderia aparecer no mundo de qualquer forma. Ele precisava nascer de uma mulher. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus é chamado na Bíblia de o último Adão, ratificando a sua posição humana em relação direta ao que o primeiro Adão fez. O primeiro Adão, por sua desobediência, trouxe a morte. O último Adão, por sua obediência, trouxe a vida. O primeiro trouxe o pecado, o último a justificação. O primeiro abriu a porta para a maldição, o último decretou a bênção. Cristo, como o último Adão, perseverou em obediência até a morte e morte de cruz. Ele não se apegou àquilo que fez o primeiro Adão cair. Quando a serpente tentou a Eva, disse que se eles comessem do fruto proibido seriam como Deus. E cedendo a essa tentação, eles desobedeceram à ordem divina. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O que fez Adão cair, fez Cristo nos redimir. O diabo veio tentar Jesus assim como tentou Adão. Adão caiu na tentação. Jesus perseverou e venceu a tentação. Ele estava apto para ser um substituto, pois não tinha defeito, nem mácula, nem pecado. Um homem teve que passar por tudo que o primeiro homem passou para resgatar todos os homens. O primeiro Adão deixou uma dívida em aberto. Quem sofreu a consequência do erro de Adão não foi ele, mas o animal que Deus usou para cobri-lo de sua nudez. A justa punição que deveria vir sobre o homem veio sobre um animal. A Escritura ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e que é impossível que o sangue de animais tire o pecado do homem. Eles eram apenas uma figura, uma provisão temporal e transitória que guardava os homens debaixo da fé na vinda de um perfeito sacrifício. Os animais oferecidos no Antigo Testamento tinham que ser sem defeito, indicando uma vida sem pecado. Porém, mesmo se não tivessem defeitos, eram sacrifícios imperfeitos, pois não tinham a natureza de quem cometeu o delito. É por isso que a Bíblia dá o destaque de que o mediador teria que ser um homem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse homem, Jesus Cristo, estava desejoso de beber um cálice com os homens, o cálice da nova aliança. Para conduzir os homens a beber desse cálice, Jesus passou pelos rituais descritos no 3º capítulo desse livro e também presentes nas diversas alianças que estudamos. Se prepare para entender a profundidade da nova aliança. Subtópico:
troca da túnica. Como a túnica é um símbolo da vida, ao trocá-la nos rituais de aliança, os homens estavam simbolicamente dando a sua vida, ou quem eram, ao outro. Cristo se tornou homem. Ele vestiu um corpo de carne, viveu como todo ser humano vive. Além de tornar-se homem, ele se fez pecador. Tomou sobre si a identidade de todos os homens que já existiram. Toda a roupa do homem pecador, cheia de imundície, pecado, maldição, derrota e doença. Ele vestiu para que uma troca pudesse acontecer. Cristo dá ao homem as suas vestes, a sua identidade. Ele entrega quem ele é aos homens. Assim como Jonatas, príncipe de Israel, lançou sobre Davi a sua túnica real, Cristo Jesus lançou sobre os homens o seu manto de justiça, de vida, de glória e de santidade. Ele nasceu como filho de homem para que nós pudéssemos nascer como filhos de Deus, não simbolicamente, mas de fato, não apenas como um ritual, mas em verdade. Adão e Eva no Éden foram vestidos com a pele do animal. Em contrapartida, eu e você recebemos a vida de Cristo. Fomos espiritualmente mergulhados, batizados em Cristo. Quando Deus olha para o nascido de novo, ele vê Cristo, um filho amado, em quem sua alma tem prazer. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. A sua identidade é essa, querido leitor. Você não é o que as pessoas dizem sobre você, nem mesmo quem pensa ser. A sua nova identidade é de filho de Deus, herdeiro de Deus, pois Cristo te vestiu com ele mesmo. Subtópico: troca de armas. O homem pecador não tem armas, nem tem defesa. Ele está totalmente desprotegido no mundo. Cristo Jesus assumiu exatamente esse lugar, se tornando totalmente desarmado, suscetível ao ataque do inimigo. Ao analisar o relato da vida de Jesus nos evangelhos, vemos que vários ataques e tentativas de prisão e morte são mal sucedidos. Durante a sua vida na terra, ele foi perseguido, mas sempre houve livramento. Somente no momento em que vai completar sua aliança com a humanidade é que ele está completamente indefeso, não por acaso, mas por escolha. Jesus estava com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, conforme descrito pelo evangelista João. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Pelo poder da palavra de Jesus, um destacamento inteiro de soldados veio ao chão. Esses soldados o prenderam, depois apenas porque ele se permitiu ser levado, para que a aliança fosse completada. O apóstolo Paulo é quem nos traz a revelação da reciprocidade dessa etapa no ritual da aliança. Cristo nos deu as armas de Deus para a nossa proteção. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas no maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça da armadura de Deus, descrita aqui, aponta para Cristo e sua obra. No dia dos ataques do inimigo, não use as suas armas, não tente vencer com a sua força. Use as armas que Cristo te deu, pois somente elas são poderosas para te proteger de todo e qualquer ataque. A sua segurança está em Cristo Jesus, aquele que prometeu nunca te deixar, jamais te abandonar. Ao dar as suas próprias armas, Deus estava dizendo: quem luta contra você está lutando contra mim. Seus inimigos são os meus inimigos. Muitas vezes na vida, lutamos contra coisas que são maiores do que nós, mas precisamos nos lembrar de que não são maiores do que o Deus da aliança.
Precisamos olhar para os nossos Golias e dizer: vocês são incircuncisos. Mais do que isso, precisamos lembrar que temos a marca da aliança em nós e afirmar como Davi: o Senhor é quem nos dará a vitória e nos entregará aos gigantes. A nossa vitória não é futura, ela já foi consumada. O nosso inimigo já está na lona da derrota. A nossa luta não é contra um oponente em pleno vigor, pulando no centro do ringue. Ao contrário, nosso adversário já está nocauteado, desfalecido, pois Jesus já entrou em cena na cruz do Calvário e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Subtópico: corte do animal. Um animal era partido e seu sangue derramado, tipificando a morte daqueles que entravam em aliança. Todo aquele que quer entrar em uma aliança deve morrer. Para unir-se com alguém, a morte é necessária. Cristo cumpre o verdadeiro significado de tudo isso ao entregar a si mesmo para ter o seu sangue derramado. É por isso que na cruz do Calvário Jesus morreu e nós também morremos, para que através da morte uma união eterna, inquebrável e indissolúvel fosse estabelecida. Fui crucificado com Cristo, afirmou o apóstolo Paulo, ou seja, todos os envolvidos na aliança morreram no mesmo lugar. Paulo não está falando de uma morte física, pois a aliança que Cristo veio estabelecer não era limitada ao corpo, era uma união espiritual. Nenhum outro corpo foi crucificado na mesma cruz de Jesus, mas espiritualmente todos os pecadores estavam nele naquela cruz. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. No ritual, eles morriam simbolicamente para que pudessem viver uma nova vida juntos. A morte física era a única capaz de separar essa união baseada em sangue. No entanto, na nova aliança, podemos declarar que nada pode nos separar de Cristo, nem mesmo a morte física. Esse momento também nos remete ao compromisso estabelecido entre as partes de cumprir cada uma das promessas proferidas. Lembre-se de que, na aliança com Abraão, o corte dos animais foi a resposta de Deus a um questionamento. Abraão queria saber qual era a garantia de que Deus cumpriria sua promessa de dar-lhe descendentes como as estrelas do céu. Depois disso, Deus mandou que Abraão tomasse os animais e o corte aconteceu. Jesus Cristo, ao entregar o seu corpo para ser partido, estava se colocando como uma garantia de que todas as promessas declaradas por Deus a respeito da nova aliança se cumpririam. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. As bênçãos que vimos na aliança da promessa, declaradas ao pai da fé, não foram feitas por Deus visando apenas Abraão. Na verdade, a Bíblia o chama de pai da fé, e o que pertence ao pai é herança para os filhos. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Ao ser cortado, Jesus estava garantindo que os filhos de Abraão, não apenas os judeus, mas todos aqueles que têm a mesma fé de Abraão, tivessem acesso às riquezas insondáveis das promessas divinas. Subtópico: mistura do sangue. Um princípio que foi estabelecido por Deus desde a antiguidade é o de que a vida de toda a carne está em seu sangue. Veremos com mais detalhes no próximo capítulo que a ceia é um convite ao homem para comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. No Velho Testamento, era proibido beber o sangue de um animal. E é por isso que a fala de Jesus tem um teor escandaloso, pois tomar o sangue era tomar a vida. O convite do Evangelho é termos a vida de Deus em nós. Quem crê em Jesus Cristo recebe a vida eterna. Vida eterna não é apenas uma realidade vivida no céu após a morte. Não é uma questão de duração, mas de qualidade. A vida eterna, na verdade, é a vida de Deus. Um cachorro tem vida animal, uma planta tem vida vegetal, e Deus tem a vida eterna. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor, entramos em uma aliança que diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Repare que o texto não diz que um dia a teremos, mas que já a possuímos. A vida de Deus foi transferida a nós através do sangue de Jesus. Uma fusão aconteceu. A mesma vida foi compartilhada entre os parceiros de aliança. O apóstolo Pedro afirma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Foi através do sangue, da vida de Cristo no homem, que uma nova natureza brotou no coração do homem. O sangue não apenas nos purificou de todo pecado, mas simplesmente os perdoou. O sangue flui constantemente em nós, porque a vida está no sangue. Nós temos a mesma natureza de Cristo e a vida de Cristo habita em nós. Temos a vida eterna, fomos unidos a Deus através da vida de Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Subtópico: cicatriz. Toda aliança deixa uma marca que serve como um selo. Na nova aliança não é diferente. Deus marca todos aqueles que entram nessa aliança de forma inigualável. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a marca divina na vida dos aliançados com Cristo. Abraão foi marcado no corpo, mas os que creem em Cristo são marcados no Espírito. Moisés recebeu tábuas de pedras com a lei, mas os crentes recebem o Espírito Santo no coração, o único capaz de fazer os homens cumprirem a lei. O selo que é dado na nova aliança não é apenas uma marca, é uma pessoa. O próprio Deus veio habitar no interior dos homens. O Espírito Santo é responsável por te lembrar da sua nova identidade. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Abraão recebeu a circuncisão como selo da aliança de Deus com ele, e os filhos de Abraão também podem recebê-la para que possam fazer parte da mesma aliança. Os descendentes naturais foram circuncidados em seu corpo, mas os filhos, pela fé, recebem a circuncisão no coração. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que aconteceu conosco ao recebermos a palavra do Evangelho de Cristo é que uma espada afiada de 2 gumes penetrou no mais profundo do nosso ser, arrancando toda a sua vida de pecado e inserindo uma nova vida, deixando uma marca irremovível. Cristo também foi marcado ao estabelecer a nova aliança. Ele foi espancado, cuspido, chicoteado, crucificado, com cravos em suas mãos e pés, foi transpassado com uma lança. Tudo isso por amor, para cumprir tudo que foi escrito a seu respeito. É interessante perceber que Paulo, falando a respeito da ressurreição de Jesus, afirma que Deus o ressuscitou com a força do seu poder. Essa expressão força do seu poder não é comum nas Escrituras e denota uma manifestação extraordinária do poder de Deus no ato da ressurreição de Cristo. Havia poder de Deus suficiente naquele momento para dar visão a cegos, restaurar o movimento de paralíticos e até dar uma nova perna a um amputado. Entretanto, Deus, ao dar vida ao corpo de Jesus, lhe deixa as marcas da aliança. Após ter ressuscitado, Jesus aparece aos seus discípulos e lhes mostra as suas marcas nas mãos e no lado. Ele não abriu mão de manter em seu corpo a cicatriz, para que se cumprisse a profecia de Zacarias. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Mais do que as marcas, o seu próprio corpo se tornou o maior selo da aliança de Cristo com os homens. Quando Cristo se tornou homem, ele se fez homem para sempre.
O verbo de Deus, que é desde o princípio, e por ele todas as coisas foram criadas, se fez eternamente carne e não deixou sua carne para trás ao consumar a sua obra. No relato de Lucas da ascensão de Cristo, está claro que ele subiu aos céus com o seu corpo humano e não em espírito apenas. Jesus foi o primeiro homem a entrar nos portões celestiais, rasgando o véu e abrindo caminho para todos os que se unissem a ele. Ele semeou um corpo corruptível e colheu um incorruptível. Deus não criou um outro corpo para Jesus, ele recebeu o mesmo corpo, porém agora glorificado. É extasiante demais para mim saber que, guardadas as devidas proporções, Deus mudou sua forma de existir na eternidade por amor aos homens. O Deus Trino agora tem em seu Filho um corpo glorificado, literalmente. João, no livro de Apocalipse, não descreve o Espírito de Cristo, mas o Deus homem, Cristo Jesus. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Por isso, nunca mais ouse dizer que Deus se esqueceu de você. É impossível que isso aconteça. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Entenda o que Deus está afirmando através de Isaías, e isto mudará a sua vida. É praticamente impossível que uma mãe que amamenta se esqueça de seu filho, pois seu próprio corpo a faz lembrar daquele que gerou. Da mesma forma, o próprio corpo glorificado de Jesus o faz lembrar daqueles que ele gerou. Ele marcou você nele mesmo. Para Deus você é inesquecível. Subtópico: troca de nomes. Na modernidade, ainda existem trocas de nomes como sinal de aliança. Homens e mulheres, ao se casarem, dão o seu sobrenome um para o outro. Sabe-se que a concessão do nome disponibiliza privilégios. Quando o filho nasce, pai e mãe doam os seus nomes ao filho, indicando que ele pertence àquela família e que tem acesso a tudo que ela possui. Quando damos o nome a uma pessoa, estamos então conferindo a ela muito mais do que uma nomenclatura. Estamos disponibilizando a ela os recursos que possuímos. Jesus estava desejoso de partir, de morrer e ressuscitar, para ir ao Pai e selar a nova aliança, porque ele queria dar o seu nome para nós. Repare nos textos bíblicos como a menção do nome de Jesus é relacionada com o acesso aos recursos que o Pai tem para nós. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até agora nada pedirdes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Para que a alegria se cumpra em nós, precisamos pedir no nome de Jesus. Para termos sua presença, precisamos nos reunir em seu nome. Para que haja libertação e demônios se submetam, precisamos no seu nome. Para fluirmos em línguas estranhas e nos dons do Espírito, precisamos crer em seu nome. Para que, ao impormos as mãos, os enfermos sejam curados, seu nome deve ser invocado. Para que o veneno mortífero não nos afete, seu nome é decisivo. Alegria, presença, libertação, dons do Espírito, cura e proteção estão disponíveis para aqueles que receberam o nome de Jesus. Quando um coxo na porta do templo pediu esmola aos apóstolos, Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pedro não tinha prata e ouro, mas quando ele bebeu o cálice da nova aliança, ele recebeu o nome. Repare que o apóstolo diz: O que eu tenho, eu te dou.
Quem se aliançou com Cristo pode não ter prata e ouro, mas recebeu o nome que dá acesso aos tesouros do céu. Além de acessar os tesouros do céu, receber o nome de uma pessoa nos dá autoridade para a representar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo foi enviado para representar o próprio Cristo na terra para nós. Ele nos diz o que Jesus diria se estivesse em carne e osso conosco. Da mesma forma, somos chamados a ir em nome de Jesus. Isso significa que o representamos ao mundo, assim como o Espírito o representa para nós. Devemos falar o que ele fala, agir como ele age, ou seja, sermos embaixadores de Cristo. Nessa posição de honra, temos a responsabilidade de honrar com o nosso comportamento o seu nome. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É possível enxergar então que o nome carrega a identidade, a autoridade e os recursos de uma pessoa. Jesus recebeu o nome de Filho do Homem como uma identificação com os homens. A identidade de pecador, a ausência de autoridade e o legado de morte que estavam sobre a humanidade vieram sobre ele. Jesus não apenas usou o nome de Filho do Homem, ele se tornou tudo aquilo que esse nome significa. Além disso, ele nos deu o seu nome, nos fez filhos de Deus. Uma vez que o nome dá direito a tudo aquilo que representa, tudo que é de Jesus é nosso. Você deixou de ser quem era para se tornar uma nova pessoa em Cristo por causa do nome. Você recebeu a autoridade sobre tudo que Cristo tem autoridade. Além disso, todo o legado de Jesus faz parte da sua história. Subtópico memorial. Jesus ergueu um memorial da nova aliança que tem durado por gerações. A cruz vazia, onde o sangue foi derramado, é um dos símbolos da nova aliança. Olhamos para a cruz e lembramos que um dia Deus enviou o seu filho para morrer em um madeiro, se fazendo maldito para que pudéssemos ter a vida eterna. Seu sacrifício nos fez herdeiros da promessa e filhos de Deus. A lei de Moisés declarava: quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ser pendurado em um madeiro era para aqueles que já estavam mortos, pois já haviam sido sentenciados por seus pecados. Jesus foi pendurado em uma cruz porque se fez pecado e recebeu sobre si toda a sentença que estava sobre a humanidade. Ele se fez o maldito de Deus quando foi pendurado em um madeiro. A lei possuía uma lista enorme de maldição, reservadas para aqueles que a descumprissem, e todos os homens falharam no cumprimento dela, sendo sentenciados à maldição. Porém, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Através da morte de cruz, toda a maldição que deveria vir sobre os homens foi quebrada. A bênção de Abraão agora está disponível a todos aqueles que crerem em Cristo Jesus. Toda maldição que possa estar atormentando a sua vida ou a sua família é ilegal. Você pode e deve rejeitá-la na autoridade de Cristo Jesus, pois ele te resgatou da maldição. Em Cristo Jesus você foi abençoado por Deus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você é uma bênção para todas as famílias da terra, e é por isso que ele te deu essa ordem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você é um canal da bênção de Deus para todos os homens. A bênção de Abraão nos alcançou em Cristo Jesus. É maravilhoso olhar para a história e ver Deus fazendo aliança com homens como Abraão, Moisés e Davi. Alianças que redundaram em grandiosas bênçãos, tanto para eles quanto para seus descendentes.
Contudo, nem todas essas alianças somadas equivalem a uma gota do oceano que é a nova aliança em Cristo Jesus. Não deseje ter o que Abraão, Moisés ou Davi tiveram. Se alegre com o fato de que nós estamos em uma nova aliança com superiores promessas. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Você tem uma aliança de sangue que não pode ser quebrada. Para manter vivo em sua mente tudo aquilo que Deus fez nessa perfeita aliança, ele propôs uma refeição memorial. Sente-se à mesa preparada pelo rei, na presença dos seus adversários. Coma do pão e beba do cálice da nova aliança.